Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, agradecer o convite aí, formulado pelo sindicato. Meu nome é Jair, eu trabalho no Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos do Estado de São Paulo, o Sindusfarma, que congrega 150 indústrias e é restrito aqui ao Estado de São Paulo, mas nós temos associados do Brasil inteiro. Bom, ainda bem, a minha perspectiva era ter chegado aqui umas 11 horas, mas eu cheguei antes, então foi até bom porque eu vi a palestra dela. Então eu não vou repetir o que ela já falou. Eu tenho uma coisa relacionada a tamanho de partículas, eu fiz algumas comparações, então eu vou direto no assunto que interessa para mim e para aqueles que militam na indústria farmacêutica, que são os medicamentos. Tá? Então a palestra dela foi muito boa, precisa de abrangência. A minha não é tão detalhada assim, a minha é bem curta, é bem rápida, e eu vou focar na parte mesmo de medicamento e falar da questão de benefícios e de riscos, e falar o que está sendo feito hoje em termos de medicamentos. Né? Não vou me ater à questão da área química, da área de materiais e de eletrônica e automóveis, que tem um desenvolvimento bastante grande. Né? Bom, eu acho que eu perdi o início da palestra dela, mas a nanotecnologia é uma ciência que vem se desenvolvendo aí nos últimos 20 anos e ela tem incorporado diversas ciências. E na área da saúde, o desenvolvimento não é tão grande como na área automobilística, química, que já dura aí décadas e décadas. Então, na área de saúde, nós temos avanços grandes na área de cosmética, já temos vários produtos no mercado, oriundos de nanotecnologia, e esses avanços têm permitido que a indústria farmacêutica comece a pensar na nanotecnologia como uma nova forma de obtenção e de desenvolvimento de produtos farmacêuticos. Né? Então, ela falou também da parte de nanomedicina. Então, nanomedicina, nanobiotecnologia são termos extremamente importantes e novos que têm sido incorporados aí no nosso vocabulário científico. Né? Que também a nanomedicina como fator de diagnóstico, já existem diversos elementos novos para tornar o diagnóstico das doenças um pouco mais preciso. Então, como eu disse para vocês, não é uma ciência nova, já data de 200 anos. E o que significa primordialmente? A ocupação de menos espaço, menos energia, ela é mais rápida. São os três conceitos principais oriundos das nanopartículas. Né? A questão do espaço é que uma partícula ela tem a possibilidade de cobertura muito grande. Eu vou mostrar depois o desenho do dado, que você decompõe em nanodados, para você ter uma ideia da área de cobertura. Né? Esse gráfico foi apresentado num workshop que nós organizamos lá no Sindusfarma há 2 anos atrás. Os eventos que a gente faz são sempre eventos de cunho internacional. E um dos palestrantes trouxe esse gráfico mostrando a evolução da ciência na história da humanidade. Então, a Revolução Industrial, iniciada em 1771, começou com a indústria têxtil, né? Com as máquinas movidas a vapor, com a indústria têxtil, e logo se incorporou às estradas de ferro, então possibilitou o desenvolvimento da ferrovia e do transporte, que antes era feito em mulas, em cavalos e tudo mais, charretes, carroças, a utilização do trem movido a vapor, que perdurou até 1913. Em 1886, um novo passo de desenvolvimento da humanidade com os automóveis, que como vocês sabem, os primeiros automóveis eram movidos a vapor também, tanto quanto as locomotivas e as máquinas de tear. E o automóvel foi desenvolvendo. Hoje nós temos carros elétricos, já em processo de avançado desenvolvimento. Então, que perdurou até 1969, quer dizer, o desenvolvimento macro dos automóveis perdurou até esse período. Hoje o que nós temos são inovações incrementais, mas o conceito básico do desenvolvimento do automóvel já está sedimentado. Né? Então hoje são só melhorias que são incorporadas no automóvel.
De 39 até 2025, a era dos computadores. Então, os computadores foram desenvolvidos, hoje nós temos computadores, eles não vão sofrer mais nenhuma grande modificação, somente a questão de pequenas incorporações no computador, né? Até diminuição do tamanho e tudo mais. E se fala com o aparecimento da nanotecnologia. De 97, eles preconizam que até 2081 nós vamos ter esse novo avanço na ciência relacionado à nanotecnologia. Então se considera a nanotecnologia como um dos principais desenvolvimentos mundiais relacionado à tecnologia e de benefício à humanidade. Haja vista que a aplicação da nanotecnologia ela não tem limites, né? Se aplica a tintas, alimentos, a automóveis, fibras, eletrônica, medicamentos, cosméticos. Então, a aplicação dela é muito grande. Só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, né? Aqui eu tenho essas informações de 2002, eu não sei se existem outras informações mais atualizadas. Em 90 nós tínhamos 1000 publicações científicas sobre nanotecnologia. Em 2002, nós temos 22 mil. Então, hoje eu nem sei qual o número de publicações, ela tem se multiplicado ano após ano, ou seja, dada a importância que ela tem para a sociedade. Algumas definições, assim, só como curiosidade, né? O que é a nanotecnologia? Que é a criação de materiais utilizáveis e funcionais, né? Em aplicações de sistemas através do controle da matéria no comprimento da escala nanômetro. Vocês viram aqui com ela como que é o nanômetro, considerando a escala que a gente tem, a escala visual que nós temos hoje, que é o metro, e a dificuldade nossa de entender a nanotecnologia é que a gente não consegue visualizar, né? O que é um nanômetro, né? Uma aplicação, como eu já disse antes, bastante promissora é a nanomedicina, que é uma tecnologia específica de intervenção médica em escala molecular. Hoje nós temos os equipamentos de diagnóstico para buscar, identificar doenças, né? São os exames que a gente faz aí, de raio-x, enfim, uma série de equipamentos que se utiliza para identificar e diagnosticar determinadas doenças, ou até para prevenção. Mas o que está se promovendo e se buscando é a nanotecnologia para ir até a célula e identificar as doenças. Então, o avanço que isso vai trazer para a medicina é uma coisa que não se consegue nem prevenir. Por exemplo, se fala em nanorobôs na corrente sanguínea para identificar eventuais problemas na corrente sanguínea ou nas células, né? Então, seria utilizado para curar, diagnosticar ou prevenir doenças ou reparar tecidos, tá? Então, não é só para medicamentos, mas a própria medicina vai se beneficiar disso. A nanopartícula, eu vou até passar direto aqui, não vou nem falar disso, porque ela já falou da questão de tamanho. Agora, para nós, o que é mais importante para a indústria cosmética e farmacêutica é o tamanho da nanopartícula. Então, se considera hoje, dentro do âmbito das pesquisas, dos estudos, que a nanopartícula para medicamentos, para cosméticos, ela tem tamanho de 100 nanômetros. A nanopartícula é considerada como tendo um tamanho de 1 e 300 nanômetros, tá certo? Mas para a indústria farmacêutica se considera como no mínimo 100 nanômetros e não menos, por questões de toxicologia, por questão de obtenção e por questão de toxicologia. Depois eu vou mostrar um gráfico para vocês, vocês vão ver o que nós estamos falando. Então, só para ter uma comparação, o vírus mede entre 25 e 80 nanômetros, né? As proteínas entre 2 e 5, e os peptídeos, que são umas moléculas menores que as proteínas, entre 1 e 2. Então, nós estamos considerando que as nanopartículas para medicamentos devam ter 100 nanômetros. Eu vou mostrar uma escala para vocês, só para comparar. Então,
como que você coloca a questão, como você compara, como que você visualiza a noção de grandeza da partícula nano? Imaginemos uma praia que começa em Salvador e vai até Natal. Então imaginemos esse tamanho dessa praia. A nanopartícula, o nano seria o grão de areia, ou seja, o nano está para o metro, como o grão de areia estaria para essa praia, indo de Salvador até Natal. Então vejam que a dimensão desse processo todo. Tá? É a bilionésima parte do metro. Então, o nano é a bilionésima parte do metro. E é tipicamente o tamanho de uma molécula pequena. São dimensões entre 1 e 100 nanômetros, conhecido como nanoscala. Já foi falado aqui antes, as propriedades físicas e químicas podem diferir de importantes maneiras. Então, quando você altera o tamanho de uma partícula, você altera algumas propriedades físicas e químicas dessa partícula, né? Por isso que a sua utilização é bastante promissora, né? Esse é um gráfico que todo mundo tem, vários livros e cartilhas e vários palestrantes apresentam esse gráfico. Então esse gráfico é uma escala para a gente ter aquela ideia do que é o nanômetro, né? Então ali, vejam ali que tem uma molécula de glicose, um anticorpo e um vírus lá em cima, né? Entre 1 e 100, entre 1 e 100 nanômetros. Olha o tamanho de uma bola de tênis lá na ponta, aquela bola amarela. Então a escala vai mais ou menos por aí, tá? Então essa seria a dimensão de grandeza. Nós estamos falando de uma molécula de glicose comparada com uma bola de tênis, né? E depois tem os nanodevices, os nano equipamentos, aparelhos, que são o nanotubo de carbono e essas outros dendrímeros, mas isso não tem aplicação para a indústria farmacêutica, né? Pelo menos por enquanto. Aqui é aquele cubo famoso, esse cubo, todo mundo utiliza esse cubo como demonstração de tamanho. Então, esse cubo, vamos só explicar. Na primeira coluna ali, olha, ele é um cubo de 1 centímetro, que seria isso aqui como um dado, né? Como um dado. Ele tem uma área de 6 centímetros quadrados. Ele tem 6 faces, cada face tem 1 centímetro, vezes 6 são 6 centímetros quadrados. Se eu decompor isso em nanômetros, em cubos de 1 nanômetro, eu vou ter uma área equivalente a 600 quilômetros quadrados. Não dá nem para imaginar, né? Você fala, pô, esse cara é louco. Então, como é que um cubo desse tamanho, se for decomposto, ele consegue virar 600 quilômetros quadrados? Mas essa é a razão e essa é a possibilidade de uso da nanotecnologia. Por isso que o óxido de zinco, o dióxido de titânio, que foi falado aqui como protetor solar, ele tem uma utilização bastante grande. O óxido de zinco em micropartículas, ele cobre uma área muito maior do que o óxido de zinco não particulado. Então, por isso que ele funciona muito bem como protetor solar, que muitas vezes é até melhor do que protetor solar químico, que pode vir a ter algum problema de alergia, e o particulado não. Porque o óxido de zinco que se utiliza hoje não é nanoparticulado, hein? Ele é microparticulado, então ele não é tão diminuto quanto esse nanopartícula. Então a cobertura é muito maior. Com a mesma quantidade, você cobre uma área maior, né? Então, em termos de medicamento, qual que é o benefício, qual que é a vantagem? Poder se utilizar uma quantidade muito menor do fármaco e para ter o mesmo benefício, né? Hoje, qualquer medicamento desenvolvido, ele é levado em consideração o que está na corrente sanguínea. Então, os estudos de eficácia, os estudos todos clínicos são realizados, calcula a dose em função do que está na corrente sanguínea. Só que o que está na corrente sanguínea está distribuído no corpo inteiro. Então, quando você tem dor de cabeça, você toma um comprimido lá de pirona, né? Ele tem 500 miligramas. O que efetivamente vai para a região da cabeça que necessita de ter essa eficácia para cortar a dor que você está tendo, é muito menos que 500 miligramas. Você toma 500 miligramas, por quê?
porque ele se distribui pelo organismo inteiro. Então, você vai ter dipirona na ponta do seu pé, na cabeça, nos membros e tal. Mas por quê? Porque a ciência não conseguiu ainda desenvolver o medicamento que atue especificamente lá, e que vá especificamente lá. Ela atua na dor de cabeça? Sim. Só que o fármaco se distribui pelo organismo inteiro. Então, se você cortar o dedo aqui, tirar, e coletar uma amostra e levar para um laboratório e fazer análise, você vai encontrar alguma coisa de dipirona na ponta do seu dedo, na ponta do pé, no estômago, em todos os lugares. Isso só fala, pô, a indústria fez errado? Não, a ciência é dessa forma porque não tem tecnologia. Então a ciência vai caminhar de que forma? Usando a nanotecnologia para direcionar o princípio ativo para aquela região. Eu tenho um problema de fígado, por exemplo. Então, no futuro, imaginando daqui 20, 50 anos, acho que é antes até, nós vamos ter uma dose específica para aquela região. Qual que é a vantagem disso? Primeiro, eu vou ter menos quantidade de fármaco. Eu não vou ter que ter um comprimido de 500 miligramas, eu vou ter um comprimido de uma dose muito menor, sei lá, 1 miligrama, meia miligrama, algo nesse sentido, muito pequeno. Por quê? Ele irá diretamente para aquele ponto, naquela célula que precisa ter aquele efeito. Então, consequência imediata, eu não vou ter efeito colateral. Porque o efeito colateral dos medicamentos, eles ocorrem porque você tem efeito em outras células, que não a célula que está danificada. Então eu vou ter outros efeitos. Com a aplicação da nanotecnologia, e já existem alguns medicamentos para câncer que vão direto naquele ponto, mas ainda é bastante preliminar, nós vamos ter uma redução de efeito colateral. E nós vamos ter uma redução da quantidade de fabricação daquele fármaco. Nós vamos ter uma quantidade muito menor. Então, tem muitos benefícios, né? Então, isso está ligado até com redução de poluição ambiental e tudo mais. A nanotecnologia é uma ciência multidisciplinar, não existe sozinha como ciência. Como existe a engenharia, como existe a medicina, como existe a farmácia. Ela é um conjunto de diversas ciências. Então, a fabricação farmacêutica, a medicina, os materiais, a ciência dos materiais, ligado muito à engenharia, tá certo? A física, a química, a biologia. Então, o conjunto dessas diversas ciências é que compõe a nanotecnologia, porque ela é diversa, ela não é específica de um campo, ela atua em todos os campos, né? Como vocês puderam ver antes aqui, tá certo? Já foi falado também, mas eu não tenho fotos para ilustrar, mas nos automóveis, mecânica, na genômica, transporte, eletrônica, indústria civil, na indústria de construção, computação, supercondutores, né, no uso da energia, né, as tintas, cosméticos, lentes para óculos, indústria farmacêutica, nanocircuitos, nanotubos de carbono, alimentos e vai por aí afora. São as diversas aplicações, né? A indústria automobilística, materiais mais leves, pneus mais duráveis, plásticos não inflamáveis. A indústria eletrônica e de comunicações, armazenamento de dados, telas planas, aumento da velocidade de processamento. Quer dizer, é uma série de aplicações, não dá nem para a gente prever o que está reservado para os próximos 20 anos, né? O ano passado, nós estávamos justamente também falando de nanotecnologia e saiu uma notícia no jornal à noite de um pesquisador americano que inventou um material baseado na nanotecnologia que é ultra leve, que vai ser utilizado em avião, em placas, e muito mais resistente que os materiais que existem hoje e muito mais leve, formado de tranças de partículas de nanotecnologia. Então, o que se espera para o futuro é que a vida das pessoas, a vida terá uma facilidade baseada no conforto e tudo mais, muito forte em relação ao uso da nanotecnologia, ao uso dessa ciência, né? Então, não só na indústria farmacêutica, mas na vida de uma maneira geral. Como já falamos aqui, a questão da nanomedicina, né?
os nanodiagnósticos com sondas, microsondas, utilização de nanopartículas, nanomateriais para reparar ossos, dentes, quer dizer, uma série de coisas novas aí. A medicina regenerativa também, né, para tratar determinadas doenças cardiovasculares e doenças artríticas, né? E também os sensores que detectam o aparecimento e a progressão de doenças no sangue. Então tem um potencial de utilização bastante promissor, né? Especificamente de medicamento, nós temos aí já sendo utilizados, tanto em medicamento como em cosméticos, as nanoemulsões, né? O que é nanoemulsão? Todo mundo utiliza, as mulheres utilizam os cremes, né, para hidratar e tudo mais, aquelas loções. Aquilo é uma emulsão, aquela mistura de água com óleo, né? Então, as nanoemulsões são partículas muito menores que têm uma possibilidade de cobertura e de atuação muito melhor, muito mais rápida do que as emulsões atuais. Então, tem uma utilização bastante grande para medicamentos. O nanoencapsulado é a área da indústria farmacêutica que está tendo desenvolvimento maior, ou seja, para a utilização de medicamentos, principalmente para câncer, onde as partículas são envoltas numa película hidrolipídica, e essa película tem a possibilidade de atuar diretamente nos pontos específicos das moléculas cancerígenas, então, da célula cancerígena. Então tem atuação bastante específica. Esses são os direcionamentos mais importantes aí dos fármacos, né? Os nanocristais e as nanopartículas lipídicas também são dois das formas farmacêuticas mais importantes. Os lipossomas e as microemulsões. Então, eu passei rápido porque também não adianta ficar falando disso aí, é uma coisa bastante técnica, mas o que eu queria, assim, voltado para as aplicações na indústria farmacêutica, com a nanotecnologia a gente vai chegar num ponto que seria o alvo de terceira ordem, que é aquilo que eu acabei de falar para vocês. Essa classificação, né, do fármaco-alvo específico, que é a forma de atuação dos fármacos, do medicamento, ele tem essa atuação de primeira ordem, que descreve a disposição do fármaco diretamente no órgão, numa célula, né, no tecido. Então, é uma coisa mais grosseira, é uma atuação mais grosseira, como eu falei para vocês. Toma um medicamento, ele se espalha pelo organismo todo. Depois, o de segunda ordem representa um alvo para uma célula específica. E o que nós estamos falando agora, esse de terceira ordem com a nanotecnologia, implica entregar o fármaco dentro da célula doente. Então, a quantidade vai ser menor e a especificidade vai ser maior. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu estou falando, né? Então, eu vou tomar um comprimido para dor de cabeça e ele vai diretamente no nervo que está inflamado, ou que está com uma reação lá, que está provocando a dor. E não mais em todas as partes do organismo. Esse é a intenção dos pesquisadores em relação à indústria farmacêutica. Nós já temos no mercado alguns produtos aí, por exemplo, as microemulsões, nanoemulsões, são produtos injetáveis. Então, alguns produtos anti-inflamatórios, tem Propofol, que é anestésico, tem produto para câncer, enfim, já existem alguns produtos baseados em nanotecnologia, tá? Temos alguns baseados em lipossoma, em nanocristais, enfim, e são os nomes comerciais que eu coloquei ali do lado. São produtos, todos eles importados, né? Basicamente fabricados na Alemanha, França e alguma coisa no Japão. Então, já tem um desenvolvimento e já tem um avanço nessa área. Parte principal da minha apresentação aqui, porque vocês já tiveram todo um aprendizado aí em relação ao que é a nanotecnologia anteriormente, fala dos riscos voltados para a aplicação e utilização de medicamentos. Então, eu vou falar com o trabalhador, vou falar do medicamento em si. Eu
preferi dividir a nanotecnologia em controlada e não controlada. Controlada e não controlada. Então, a controlada possui controle adequado, tá? Provoca benefícios aos pacientes, tem um balanço e equilíbrio entre resultado e efeito adverso. Então, essa nanotecnologia controlada é que nós temos controle sobre ela. Estou falando especificamente do medicamento e do cosmético, tá? Então, as nanopartículas menores, entre 1 e 20 nanômetros, possuem longo tempo de residência na corrente sanguínea e até na célula. Então, essas partículas não são adequadas para serem utilizadas em medicamentos. As partículas de 30 a 100 também não são adequadas para serem utilizadas. Agora, as nanopartículas maiores que 100, elas têm mais facilidade de serem filtradas e têm um potencial de não retenção na célula. Não? Porque tudo que vai para dentro da célula é eliminado via macrófagos. São as nossas células de defesa. Então, você tem uma bactéria, o macrófago vem, envolve e remove de dentro da sua célula. Partículas de 1 a 20, pelos estudos iniciais, os macrófagos não têm condição de remover essas partículas de dentro da célula. Então, por isso que está assim, os estudos feitos com nanopartículas para cosmético e medicamento têm envolvido as partículas maior que 100 nanômetros. Tá? Essa aqui é uma classificação que foi apresentada lá no evento que nós fizemos 3 anos atrás. Então, as partículas, as que são maiores de 100 nanômetros, biodegradáveis, elas são da classe 1. Então, essas partículas não têm problema nenhum. Uma grande parte dos medicamentos são biodegradáveis. Não? Por essa razão que quando você toma um medicamento, ele passa pelo fígado e pelo rim, e ele é cindido, ele é quebrado em várias pequenas moléculas para ser excretado. Então, por isso que você tem que tomar um medicamento toda hora, né? Se você tomar um antibiótico cada 8 horas, você tem que tomar a cada 8 horas. Por quê? Ele tem uma curva na corrente sanguínea, ele começa a cair. Por quê? Ele vai sendo excretado e metabolizado. Ele vai sendo transformado em outras moléculas, que já não fazem mais efeito. E o rim, uma das formas principais de excreção é pelo rim, mas também pela pele, a troca de gasosa na pele, pela respiração e pelas fezes. São os principais mecanismos de excreção que a gente tem, mas principalmente pelo rim, né? Então, essas partículas maiores que 100 nanômetros, biodegradáveis, são as que eles consideram como passagem livre, que não teriam aparentemente nenhum tipo de problema, nenhum risco toxicológico para o organismo. As partículas maiores que 100, não biodegradáveis, são na classe 2 ali, tem que ter um certo cuidado. As piores são aquela classe 4, que são menores que 100 nanômetros e não biodegradáveis. Essas partículas não têm condições de ser utilizadas. Agora, medicamento, como é que é? Medicamento, ou você vai tomar, ou você vai injetar. Basicamente é isso, né? E alguns que você utiliza para os broncodilatadores em aerosóis. Então, o produto injetável, ele vai ser absorvido pelo organismo e vai ser cindido e vai ser utilizado. Então, você não está aplicando ele diretamente no pulmão, quando você tem alguma partícula nanotecnológica, alguma nanopartícula. Então, eu gostei muito quando eu vi a sua foto lá que você mostrou a poluição, porque nós temos nanopartículas para todo lado hoje em dia. Até o fato de a gente se levantar o pé e andar, você está movendo a poeira. E é fácil de você ver isso quando você, de manhã, que você tem o sol incidindo, né? Você vê naquele raio de sol, e você vê aquelas... É bonito, né? Aquelas poeirinhas. Aquilo lá, quando aspirado, você está aspirando não só partículas de poeira que pode se incorporar e ter um tempo de residência no pulmão, mas como fungos, ácaros e outros micro-organismos. Então,
Nós temos aí, talvez um dos grandes problemas nossos é o que está no meio ambiente de partículas, né? Que são geradas por poluição de automóveis, fábricas e tudo mais. Então, isso só para ter uma ideia do desenvolvimento que já caminha dentro da indústria farmacêutica, né? E da indústria de cosméticos, no sentido de se utilizar essas partículas maiores que 100 nanômetros. Aqui o risco, nós já falamos, né? Então, naquela classe 1 lá estão colocados as nanoemulsões, nanocristais e nanopartículas lipídicas. Então, essa classe 1, que são os maiores que 100 nanômetros biodegradáveis, nós temos uma classe de formas farmacêuticas que teria essa possibilidade de uso sem acarretar grandes problemas. Bom, falando na nanotecnologia controlada, por que eu usei esse termo, controlada? Porque dentro da indústria farmacêutica, nada se faz a olho. Você não chega lá na segunda-feira de manhã e fala, bom, o que eu vou fabricar agora aqui? Não é assim. Você tem todo um planejamento de desenvolvimento e um planejamento e uma necessidade de aprovação dos órgãos reguladores. Nenhum medicamento sai no mercado se não for aprovado. E passa por uma bateria de testes, de estudos clínicos, testes de eficácia e segurança. Então, tudo que vocês estão tomando hoje, dipirona, aspirina, antibióticos, amoxicilina e medicamentos aí para hipertensão, para colesterol, vitaminas, tudo passa por uma avaliação da Anvisa e relativamente aos estudos científicos e técnicos. Todos os materiais que são incorporados aos medicamentos estão descritos em farmacopeias. Então ninguém inventa hoje tem esse recipiente aqui e eu vou utilizar. Não é assim, ele está descrito em farmacopeia. Primeiro ele precisa ter um uso aprovado para medicamento para ser incorporado na farmacopeia, para depois ele ser utilizado. Tanto que existem materiais que não são utilizados na indústria farmacêutica, são utilizados somente na indústria de alimentos, na indústria cosmética. Muitas substâncias que a gente chama de excipientes, né, o que dá enchimento, né? Então, o excipiente que se utiliza na indústria farmacêutica é amido, lactose e outras, estearato, magnésio, enfim, são excipientes para dar enchimento, para transformar aquilo num comprimido, porque a dose ativa que está lá dentro é muito pequena, não daria para você tomar só ela, tem que tomar junto com alguma coisa para ser o carreador, para transportar aquilo, tá certo? Então, tudo isso tem que ser aprovado pela Anvisa. Ninguém sai desenvolvendo nenhum tipo de produto que não esteja devidamente regulamentado. A mesma coisa vai acontecer com a nanotecnologia. A indústria não vai colocar medicamento no mercado se ele não tiver devidamente aprovado e se não passar pelos testes todos de toxicologia e de eficácia e de qualidade. Então, nós temos aí diversas portas aí que vão permitindo que a gente tenha segurança em relação ao uso dessa tecnologia para os medicamentos, né? Então, em relação a essa questão do risco e da toxicologia, eu me preocupo muito mais com a questão no ambiente, ou seja, do processamento, do que com a aplicação mesmo. Porque uma vez que você toma um produto ou injeta um produto baseado na nanotecnologia, ele vai ser degradado no organismo, ele vai ser utilizado, quer dizer, ele não vai ser incorporado dentro da célula, ele não vai sair mais ou vai causar problema. Primeiro porque nós estamos falando de materiais desconhecidos, nós estamos falando de materiais conhecidos, que têm estudos clínicos. Então, nenhuma indústria ia colocar um medicamento como se fosse uma partícula de poeira, que não é algo que seja metabolizado no organismo, e como nós falamos do asbesto, e de chumbo e de outros materiais que se incorporam e não tem possibilidade de remoção. Então, o medicamento ele tem uma característica bastante diferente. A preocupação maior é com relação ao processamento desses produtos pelas diversas empresas. Como alguns deles são líquidos, se esse produto cair na pele, eu pegar na mão, não vai acontecer nada, né? O problema são os produtos sólidos.
Então, assim, você transformar esse produto em um produto particulado menor. Esse é o problema, porque quanto mais fino, quanto menor o tamanho de partícula, mais ele se dispersa no ar, né? Não sei se vocês conseguem visualizar. Um grão de areia de praia, se você jogar, ele desce. Mas se você pegar, por exemplo, um pó muito fino, por exemplo, não sei se vocês trabalham em indústria química, né, a maioria aqui. Não sei se vocês conhecem a Aerosil. A Aerosil é uma dioxina escoleidal, utilizada em indústria farmacêutica como deslizante. Quer dizer, 1 quilo, 10 quilos desse material é o tamanho de um colchão. Ele é desse tamanho. Isso é 10 quilos. Você pegar 10 quilos de areia, dá um saquinho, né, pequeno. Então, olha, por quê? Porque a densidade dele é elevada. Então, significa que se eu soltar esse dióxido escoleidal aqui, ele vai tomar essa sala inteira, vai ficar uns 2 dias aqui disperso no ar, justamente pelo tamanho das partículas. Então, essa é a preocupação maior, é o que eu vejo de maior preocupação, é o manuseio desses materiais sólidos, né? Então, mas hoje já existem, como que você faz? Já existem máquinas que são os isoladores, que você manuseia dentro da máquina. Você vê que ali do lado, olha, você tem os buracos onde uma pessoa enfia a mão, você tem uma luva, você manuseia lá dentro. Então, para alguns casos específicos, onde há essa possibilidade, você tem tecnologia para isso. Segundo, a indústria farmacêutica, qualquer substância química manuseada, hoje, qualquer uma delas, independente de for uma substância ativa ou não, se utiliza máscaras protetoras. Então, existem máscaras contra gases, máscaras contra partículas finas e tudo mais. Então, essas máscaras, né, ou roupas especiais de Tyvek, principalmente na indústria que produz os hormônios anticoncepcionais. Qualquer micropartícula inalada, você pode ter problema com o desenvolvimento de seios e tudo mais. Nas pessoas, nos homens principalmente, né? E alterações, outras alterações, enfim. Então, as pessoas utilizam uma roupa chamada Tyvek, que ela não tem contato nenhum com o meio externo, e onde é injetado ar. Essa roupa fica parecendo um astronauta, então nada entra dentro, só sai ar. E as máscaras que evitam que se contamine. Além disso, você tem também o sistema de aspiração e o sistema de exaustão e de colocação de ar no ambiente superfiltrado, né? Então, onde não há praticamente quase nada de partículas circulando. Então, essas proteções todas fazem com que a gente possa imaginar e pensar que, com o uso de algum processo de nanotecnologia, vai se utilizar esse tipo de equipamento. Mais uma vez, ninguém, hoje, se você entrar numa indústria farmacêutica, ninguém está manipulando um produto a céu aberto. São salas restritas, os equipamentos são fechados, por questão não só de segurança do operador, mas questão de segurança do produto. Um equipamento aberto, eu posso contaminar o produto, com micro-organismo, com a respiração, com partículas, com saliva e tudo mais. Então, os equipamentos, a maioria dos equipamentos são fechados, o produto circula dentro fechado, para não ter a dupla contaminação, ou seja, contaminar o homem ou contaminar o ambiente ou a pessoa, ou a própria pessoa contaminar o produto. Porque também essa é uma preocupação da indústria farmacêutica, não vai soltar um produto no mercado contaminado, né? São princípios básicos que a gente trabalha. Então, esses equipamentos aí, você tem esses isoladores que protegem, né? Os contadores de partículas, isso é comum, porque como as nossas salas, principalmente para injetáveis, ela tem um certo número de partículas por metro quadrado. Então, isso tem que ser respeitado, porque a indústria é certificada pela Anvisa, tem inspeção. Então, se isso não for devidamente comprovado via documento, a Anvisa não concede a certificação de boas práticas. A empresa não pode registrar produto com base nisso. Então, os contadores de partículas também são equipamentos que já existem aos milhares aí, para todos os efeitos. Então, seria mais uma forma também de você controlar, juntamente com os equipamentos de proteção individual e os EPIs e os EPCs, né?
Aí eu falei da nanotecnologia não controlada, não possui controle. Então o que é? Derivado das partículas de origem da poluição ambiental, caminhões, ônibus, fumos produzidos por diferentes setores, etc. Que está aí no meio ambiente. Bom, minhas conclusões. Os nanomedicamentos são tecnologia bastante importante para esses novos medicamentos, novas formas de administração, principalmente as novas formas. Hoje, formas farmacêuticas que são insolúveis, como as suspensões, sabe? As suspensões é aquele produto, principalmente os antibióticos para criança, quem tem filho, né? Você tem que agitar antes de usar, né? Se não agitar, ele se decanta. Então, esses produtos são insolúveis. Com a nanotecnologia, esses produtos vão ficar solúveis, vão ficar transparentes. Então, o uso vai ser melhor, a atuação e a eficácia do medicamento vai ser melhor, né? E também com redução de efeitos colaterais desses fármacos. As nanoemulsões, lipossomas, microemulsões já estão no mercado, então são uma nova possibilidade de utilização, principalmente os cosméticos já estão utilizando isso já há algum tempo. Eu creio que é preciso esforço do Brasil para acompanhar o desenvolvimento dessa tecnologia, senão a gente fica para trás. O Brasil sempre fica tentando correr atrás das coisas, a gente, infelizmente, já vejo isso há décadas, né? A gente está sempre sendo ultrapassado e a gente tem que também ficar por dentro, senão o que vai acontecer com a gente? Nós vamos comprar tecnologia. Nós estamos até hoje pagando royalties para qualquer coisa que a gente faz aqui, porque um lá fora já desenvolveu. Então, eu acho que a gente tem que incentivar essa indústria, mas desde que haja os devidos cuidados e os controles, né? Bom, para esses nanomedicamentos serem bem-sucedidos, então, falando especificamente dos medicamentos, nós temos que, juntamente com a eficácia e segurança, juntamente com a qualidade e a eficácia, nós temos que olhar os aspectos de segurança desse medicamento, né? E isso, para mim, é muito tranquilo. Eu que milito na área já há mais de 4 décadas, não tem problema nenhum. O problema é o processamento, é a operação inicial. Porque uma vez que ele se converte em medicamento, os riscos são muito menores do que o risco da substância particulada pura, que essa é talvez a maior preocupação, né? Bom, era isso aí que eu tinha para falar para vocês, bastante rápido, né? Eu não sei se eu consegui passar a mensagem da questão específica de medicamento. E se tiverem alguma dúvida, depois a gente pode esclarecer, mas eu agradeço o pessoal do sindicato pelo convite e a gente estará sempre disponível aí para vir e discutir e estar junto com vocês, porque a indústria farmacêutica tem a sua responsabilidade e ela não vai expor nenhum trabalhador lá a nenhum tipo de risco. Nós evoluímos muito nos últimos 20 anos em questão de equipamento, de área. Eu comecei a trabalhar na indústria em 1985, trabalhei 13 anos em farmácia antes. Em 85 comecei a trabalhar na indústria. Nós tínhamos um cenário. Hoje o cenário na indústria é claro, né? Você vai tendo equipamentos automatizados, robotizados, você tem uma perda de trabalhadores, mas você tem uma segurança maior para aqueles que ficam. Então, os equipamentos são bastante automatizados, o controle é muito rígido. Não sei se alguém teve condições de entrar numa indústria farmacêutica. É muito limpo, quer dizer, o trabalhador hoje ele tem uma condição bastante segura de poder trabalhar e poder colaborar com o desenvolvimento do Brasil. E não será diferente com a utilização de nanotecnologia. Tanto que já existem, na indústria cosmética, o uso já está vem ganhando bastante importância, tá bom? Então, obrigado e agradeço a oportunidade, tá? Boa tarde a todos e a todas. Embora nós não almoçamos, eu faço parte aqui dos sindicatos aqui em São Paulo. Estou secretário de saúde, estou também na direção do DIESAT, estou conselheiro estadual de saúde representando a Central Única dos Trabalhadores, a CUT. O Calixto, né? Por essa questão, a Arline, a gente já tem conversado, né? Feito trabalho junto aí. A Arline faz parte do Conselho Científico do DIESAT lá, militante aí. Essa questão você falou que tem aparelho que mede. Fala muito nessa questão de limite para isso, limite para aquilo. Como que é estabelecida essa questão do limite no ambiente de trabalho? Você acabou de falar, você joga areia para cima, ela
dependendo da quantidade de areia, qual é o limite realmente para que um trabalhador e uma trabalhadora esteja exposto no ambiente para saber se realmente ele vai vai sofrer algum tipo de sequela hoje, amanhã ou daqui a 10 anos. Temos os casos dos trabalhadores da antiga Eternit, que a consequência do problema de saúde dele derivou depois de 10, 15 anos. Então, até onde essa questão das nanopartículas, né, ela realmente vai inserir ou vai interferir na saúde do trabalhador, né? Era esse o limite, para poder falar limite disso, limite daquilo, tem um limite para tudo, só que está cheio de pessoa contaminada com mercúrio, né? Pessoal do próprio amianto, e a gente não sabe qual que é esse limite que realmente o trabalhador e a trabalhadora está exposto, né? Esse que é o grande problema para nós. Então, a gente tem que fazer uma separação aí, do que é amianto, do que é chumbo, porque nós estamos falando de medicamento, né? Medicamento é para curar e é para tratar uma doença. Então, amianto não entra na indústria farmacêutica, a gente não utiliza isso, então não tem nem como discursar sobre isso. Eu vou falar daquilo que eu entendo que é medicamento e que é utilizado para curar a doença. Então, são coisas já de origem que tem uma atuação biológica, que tem uma afinidade pelo organismo humano e que, se fosse perigoso, não seria liberado pela Anvisa, né? Então, a gente toma medicamento, a gente utiliza medicamento. Claro, entendo que tem efeito colateral, né? Os medicamentos existem, está lá na bula, isso faz parte de todos os estudos. Os limites, ao que o colega se referiu aí, ele é dado pela própria Anvisa. Então, nós temos uma classificação que vai de A, B, C, D, principalmente para aqueles produtos que são os mais críticos, como produtos injetáveis, que não podem ter contaminação. Então, as classes são dadas pelas normas ISO, e de tal modo que na classe 1, eu não posso ter mais que 100 partículas por metro cúbico de ar. As partículas que eu estou falando são partículas do meio ambiente, são partículas de poeira. Porque não existe partículas de fármaco circulando dentro do ar da indústria farmacêutica, que é muito pouco. Somente na parte de produção você pode ter alguma coisa, mas o cuidado com as partículas é partícula de roupa, que aí nós temos nanopartículas e micropartículas, partículas que pode eventualmente estar no sapato, no piso. Então, são 100 partículas por metro cúbico de ar. Qual o problema dessas partículas para a indústria farmacêutica hoje? Não estou falando nem de nanopartícula. É em função de as partículas virem trazendo os micro-organismos, né? É como se as bactérias viessem sentadas em cima das partículas de poeira que estão circulando. Por isso que muitas vezes a pessoa fala, poxa, eu peguei uma doença respiratória, uma infecção pelo ar. Como as partículas, as bactérias vêm voando? Não, elas não voam. E tampouco elas se locomovem. Mas como que elas se locomovem? Por líquidos ou por estarem aderidas à poeira e tudo mais. Então, essa é a grande preocupação da indústria. Então, os injetáveis, produtos injetáveis, que são utilizados diretamente na corrente sanguínea, eles não podem ter um limite mínimo. Então, da mesma forma que isso já está estabelecido pelas agências reguladoras internacionais, isso não é uma norma da Anvisa, não. Isso é uma norma internacional. Nós seguimos as normas FDA, europeia, Organização Mundial de Saúde e tudo mais. Muito provavelmente, para essas partículas oriundas da nanotecnologia, nós vamos ter um outro regramento, por conta de normas ISO ou da própria Anvisa. Isso com certeza, não é uma coisa que vai ficar solta, tá certo? Fazer uma pergunta. Esse detector de partículas, a partir de que tamanho que ele detecta, não é? Que tamanho de partícula? São detectores de partícula, sim, não tem, eu desconheço medição. Da mesma forma que nós temos detectores que detectam gás, né? Nós temos também para partículas. Então, hoje já existe tecnologia para isso, tá? Eu não sei te dizer qual que é o tamanho, mas com certeza ele alcança a nanopartícula, porque nós temos detectores de gases, né, no ambiente. Então, esses medidores, detectores, poderão ser utilizados. Mas isso seria uma forma de controle,
Que o ideal é que você tenha um controle que não passe isso para o ambiente, correto? Esse seria o ideal. Por isso que eu mostrei aquelas máquinas que são os isoladores. Uma tendência muito grande da indústria farmacêutica é trabalhar com isolador. O isolador seria enclausurar o medicamento e a forma de manuseio numa máquina. Porque isso trará benefício para a indústria também em termos de custo. Porque para você isolar um ambiente, por exemplo, dentro da indústria farmacêutica, imagine fábricas gigantes aí que nós temos, né, no Brasil inteiro, principalmente as fábricas produtoras de genéricos, são 4, 5, 6 plantas no mesmo sítio, numa mesma área. Ele tem que tornar aquele ambiente na mesma qualidade para todas as áreas de produção. Então isso tem um custo violento. Ele tem que filtrar esse ar para ele entrar. Imagine controlar um ambiente que tenha 1000 partículas por metro cúbico. É uma coisa muito... Vocês não fazem ideia de como isso é oneroso para a indústria. O tratamento, filtros, controles. Você tem que fazer, anualmente, você tem que fazer a validação desse sistema para ver se o sistema não está falhando. Então, para isso, você tem esses sistemas todos, né? Então, a ideia é que se passe a usar os isoladores. Você reduz a área, ou seja, enclausura isso no equipamento, então o controle e o custo fica muito maior. Eu acredito muito mais na questão dos isoladores. Claro, o contador ele vai dizer para você, ó, estourou, vai sair todo mundo correndo, né? Ele vai dar, olha, agora tem um alarme aqui, e ultrapassou o número de partículas permitido e eu tenho que sair correndo. O ideal não é isso. O ideal é que eu não tenha nenhuma partícula no ambiente e tenha um controle dentro da máquina, né? Mas isso é muito, o uso muito limitado. Porque quando eu tenho um produto líquido, eu não tenho a possibilidade desse produto estar no ambiente. Como as emulsões, como esses nanoemulsões que são utilizadas na indústria de cosméticos. Tá certo? Então, a preocupação é só com a parte sólida mesmo, até que ele se transforme em medicamento. Bom, está escrito aqui, eu, a Denise, o Gerson e o Nilson, tá? Queria ver se mais alguém quer se inscrever, porque nós vamos se limitar ao tempo das 13 horas. Eu queria até perguntar, assim, para a doutora Arline, que pela questão da transformação, a gente tinha colocado no início do nosso grupo de trabalho, né, conversando com o Emílio, com as pessoas que estavam lá, a questão da transformação plástico, porque a gente até citou a Braskem naquele momento, que era uma empresa que ela pega o gás de propeno para transformar no PP, né, para transformar no plástico. E a outra questão que eu queria falar era sobre a questão desses catalisadores, que são catalisadores que a gente geralmente a gente utiliza nas empresas. Nós que somos operadores adicionamos o catalisador no reator, né, junto na hora da reação lá antes de iniciar. Quando a gente trabalha com catalisador paládio, rutênio, esse tipo de catalisador, a gente utiliza o que o Jair estava falando. A gente utiliza o Tyvek, a gente utiliza uma máscara panorâmica, às vezes a gente exige que a empresa coloque um lavador de gases, mas mesmo assim, quando nós estamos fazendo essa questão desse tipo de trabalho, a gente tem uma certa exposição, esse tipo de catalisador. Talvez, mesmo da forma que foi colocada aqui na nanotecnologia, mesmo você estando com o equipamento, na hora que você está tirando, ou você está fazendo a limpeza do equipamento, ainda sobra um pouco de resíduo disso. Então, quer dizer, o trabalhador também vai pedir nessa cláusula o direito da informação, vai pedir o direito de ter o conhecimento sobre o que ele está realmente manuseando ali na empresa, mas de uma certa forma ele vai ter que pedir outros equipamentos que de repente nem vai ser lavador de gás, não vai ser um filtro manga, que talvez tem que ter um incentivo numa nova tecnologia. Se houve investimento na indústria farmacêutica para que o ambiente seja limpo, para que o ambiente, até a própria pessoa que está trabalhando, não contamine, como é que nós vamos fazer a discussão de novos equipamentos que sejam mais avançados do que, por exemplo, o lavador de gases? E aí a gente começa a ver também que dentro da indústria química não tem todo esse olhar que tem para dentro da indústria farmacêutica. Talvez porque seja uma coisa que a gente vai consumir, mas a maioria dos produtos que são produzidos na indústria química, o trabalhador está exposto durante a jornada. Então,
O que nós de fato queremos, além da cláusula, são mecanismos que possa o trabalhador não se expor, porque uma coisa é o cara vai lá adicionar, outra coisa é quando o mecânico vai lá e vai abrir aquele equipamento para poder fazer uma manutenção. Como é que a gente faz para transformar essa questão? Chamar todo mundo que se inscreveu, aí depois eles vão estar respondendo. Tem mais alguém que quer se inscrever? Então vai lá, a próxima agora é a Denise, depois o Gerson e o último é o Nilson. Oi, queria parabenizar, né, vocês pela exposição e perguntar para o Jair. Ele falou da questão da Anvisa, né? E a Arline tinha dito antes na exposição dela da imprevisibilidade, né, que são as nanopartículas, né, as substâncias, que mesmo com testes da Anvisa, não necessariamente você consegue abranger a totalidade de possibilidades e problemas que possa vir a ter. Então, eu queria que tu comentasse um pouco isso, o grau de segurança que possa ter a partir da fala da Arline, até porque existem substâncias usadas no Brasil, não nano, né, mas que também são autorizadas pela Anvisa e que são até proibidas em outros países, né? A gente sabe disso, agrotóxicos e tal. Então é até um pouco questionável, né, essa credibilidade 100% ou total, só utilizar a Anvisa como referência. E a outra questão é, caso tu tenha o dado de o quanto que proporcionalmente a indústria ela faz a pesquisa da utilização da nanotecnologia, nos benefícios e tal, mas o quanto proporcionalmente também a indústria investe em pesquisa do ponto de vista da saúde e da segurança do trabalho em relação a isso, né, que é exatamente o tema do seminário. Porque me parece, às vezes, que fica bastante focado na utilização, nos benefícios, nas propriedades, mas também, assim, em relação à questão da saúde e segurança do trabalho, isso é feito também? Existe uma proporção de investimento na indústria em relação a isso? Eu não sei dizer em relação à indústria farmacêutica brasileira, que eu não sei quantas... Nós fizemos uma pesquisa outro dia, né, Arnaldo? Não sei quantas empresas têm intenção de investir na tecnologia no Brasil. São bem poucas, né? 4 empresas aí estão buscando investir, mais em termos de laboratório e pesquisa inicial ainda. Então, eu não sei te dizer qual que é o direcionamento disso, porque eu desconheço o volume de investimentos lá do exterior. Uma coisa é fato, todos os eventos que nós fizemos de nanotecnologia, e nós só fazemos eventos internacionais, por conta de atualizar os profissionais farmacêuticos, né, com relação ao que está sendo desenvolvido no exterior. Todos eles têm falado paralelamente sobre a questão da segurança. Então, a coisa tem ocorrido paralelamente. Eu mostrei 2 slides ali, que você viu que tem um semáforo. Aquilo foi de uma palestra de um alemão, que esteve há uns 3 anos atrás lá com a gente. E ele fala, teve uma das palestras, das palestras, coisa de 2 horas, só para falar da parte de nanotoxicologia. Então, a preocupação existe e o desenvolvimento dessa ciência, dessa matéria, existe também. Então, as coisas ocorrem paralelamente, porque os testes iniciais de desenvolvimento de um fármaco ou de um produto, ele tem as suas fases, fase 1, 2, 3 e 4. Então, se você, na fase 1, detecta algum problema, ele não segue à frente, né? Então, são feitos utilizando testes in vitro, animais, e para isso você tem essa primeira barreira. Com relação à sua primeira pergunta, a ciência é uma ciência, ela não é a biologia, a farmácia, a medicina não é uma ciência exata. Então, claro que a busca por fármacos cada vez mais seguros, ela é uma constante. Mas por isso que existem os testes clínicos, os estudos de segurança e eficácia, porque cada ser humano é um ser humano diferente do outro. Então eu posso tomar todos os medicamentos do mundo e me curar e não acontecer nenhum tipo de problema, mas a minha colega aqui pode tomar uma aspirina e ter um problema de estômago, ou ter alguma coisa desse sentido. Então, em função dessa variabilidade,
que é ótima, né? A variação humana é ótima. Nós temos efeitos adversos. Esses efeitos são estudados. Então, isso não tem como evitar. Naturalmente, nós estamos ingerindo um produto químico. Então, devido à sensibilidade de uma outra pessoa, possa ter um ou outro efeito não desejado. A indústria busca, os pesquisadores, os cientistas buscam um medicamento cada vez mais seguro e com menos efeitos indesejáveis. E não vai ser diferente com a nanotecnologia. Nós poderemos vir a ter algum tipo de efeito, mas não o que se está se estudando e se debatendo aqui e em outros fóruns, que é realmente as partículas que têm contato direto com o trabalhador na sua operação diária. Um outro dado também que a gente tem que levar em consideração, e eu queria deixar bem claro isso, a partícula que se tem, por exemplo, falou-se do amianto, se fala do cimento, a gente sabe, são partículas que têm uma certa, vamos dizer assim, falar de uma forma mais grosseira, uma certa aversão ao organismo, são mais difíceis de serem removidas. O medicamento, ele é estudado, ele é preparado, são feitos diversos testes antes com as moléculas, para que seja o mais próximo possível do ser, da biologia humana. Então, tanto que você toma um medicamento e ele é excretado. Você toma um antibiótico hoje, amanhã ele não está mais no seu organismo, ele já foi embora. Já foi degradado, já foi metabolizado, já foi excretado. Diferentemente de outras partículas que se incorporam. Essas partículas não são partículas farmacêuticas. São esses fumos, são os particulados que estão no ar, ou amianto, cimento, enfim, uma série de outras, sílica, que muitas vezes não são removidas do organismo. E elas não são preparadas, não são desenhadas, né? Essa é a palavra correta, para ser utilizada no organismo. Então, eu tenho uma preocupação maior com a produção delas, com o uso dela na indústria farmacêutica e ali no equipamento, nas fases iniciais. As demais fases, em relação à Anvisa, os organismos internacionais e as agências internacionais procuram se proteger de todo tipo de problema que o medicamento venha a causar. Então, por exemplo, no Brasil, muitos medicamentos somente são utilizados ou trazidos para cá depois de aprovado em outras agências. Então, mas mesmo assim, aí eu não posso enganar ninguém, nem me enganar também, sou farmacêutico já há vários anos e trabalho na área farmacêutica já há várias décadas. Determinados medicamentos podem vir trazer algum tipo de problema, mas aí não estou falando especificamente de nanotecnologia, pode ser qualquer uma, né? Bom dia a todos os companheiros e companheiras e agradecer aí a mesa ter contribuído aí cada vez mais para o conhecimento de todos os trabalhadores, né? O André falou aqui um pouco e sei lá, não sei se talvez seja isso. Eu acho que a gente talvez vai ter que dividir na nanotecnologia talvez em duas partes, né? Uma dentro do setor químico, como nós temos aqui até os companheiros da FECINFAR, e a questão do farmacêutico talvez outra, porque são duas formas, pelo que até eu acabei compreendendo, são dois momentos que a gente não pode querer talvez influenciar talvez um ou outro, né? Porque uma é a questão química, né? Que até a companheira colocou com muita propriedade, mas a pergunta que me vai serve para um e serve para outro. Nós sabemos que ao entorno de todas as empresas moram também trabalhadores. E esses trabalhadores que não trabalham dentro da indústria química, se eles poderiam ou não também estar contaminados por aqueles produtos que são fabricados, muitas vezes eles nem sabem o que é produzido naquele galpão que às vezes está ali. Então, eu acho que a pergunta também vai oportuna e serve para uma questão e também serve para outra questão. Obrigado. Vamos agora, o Nilson faz a última pergunta e vocês já respondem. Vai lá, Nilson. Bom dia, companheiros e companheiras. Eu sou oriundo aqui dos Químicos de São Paulo e da Federação Química, a FETQUIM. A minha pergunta, embora só pegando uns dados que ele trouxe, que é muito importante, na questão da indústria farmacêutica. Eu sou oriundo da indústria farmacêutica, sei que
lá na indústria farmacêutica tem uma forma de trabalhar somente na questão da enclausuração do produto. E você fez uma fala que, para mim, vem de encontro ao que nós precisamos aqui. Quando você diz que a empresa, para proteger seu próprio medicamento, criou algumas situações que para não contaminasse o produto. E isso me traz pensar que a companheira trouxe para a gente que vários dados que na indústria química, de longe, de muito longe, vem produzindo, e que nós, trabalhadores, de longe, não temos nem informação de que nós manipulamos. E como eu também sou da indústria, mas sei que lá na manipulação do produto, muitos companheiros manipulam o produto e não sabem a origem, como ele veio, de onde veio e para onde está indo. Não sabe, se não sabe medir e pesar. Não sei nem se eu tenho um companheiro meu que está aqui, que também é químico, que trabalha nessa área. Deixa eu ver, ele estava ali. E aí é o seguinte, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. E aí eu queria dizer o seguinte, e trazer a importância do nosso estar aqui. Porque nós, na convenção coletiva do ano passado, isso já 3 convenções vem discutindo isso, vamos aprofundar essa discussão do direito à informação. Quanto na indústria farmacêutica, que está bem além por conta da Anvisa e outros, ela já está bem avançada e mesmo assim ainda está porque você falou em 3 ou 4 fases aí, que os trabalhadores não acompanham essas fases. Agora, quanto na indústria química, isso está mais longe ainda. Mais longe, porque os produtos, você pega aí de 2 séculos se produzindo nanotecnologia, e os trabalhadores não têm o direito de saber o que ele produz. Ele está encapsulado, você imagina, o cara usa uma roupa de astronauta, mas não sabe o que manipula. E isso para nós é extremamente importante, saber o que o trabalhador fala assim, eu vou manipular um produto e eu quero saber o que eu estou manipulando. Por isso a importância nossa de estar aqui, e eu queria saber, queria perguntar ao companheiro, qual o momento que a gente vai ter o direito não de manipular e ser enclausurado, mas saber o que nós estamos manipulando. Eu vou responder já, a sua pergunta é bastante importante, viu? E respondendo lá primeiro ao outro colega, sobre a questão do ambiente externo. Essa é uma preocupação bastante grande mesmo, e tem que ter, eu acho aí que vai da responsabilidade do empresário também, então a gente não pode também deixar de lado a responsabilidade do empresário, sei lá, do diretor da empresa, do dono da empresa, em que o ambiente externo esteja também protegido. Então nós temos, além da Anvisa, nós somos fiscalizados pela CETESB. Então a CETESB, quem é da indústria química sabe o quanto eles exigem que os controles de efluentes e de resíduos sólidos e de poluição atmosférica seja feito. Nós, da indústria farmacêutica, a poluição atmosférica da indústria, ela é bem pequena. O maior problema nosso são os hormônios. Então, para isso, hoje, as normas da Anvisa dizem que você não pode fabricar hormônio com outros produtos. Ele tem que ser um sistema de tratamento de ar totalmente separado. Tanto para as pessoas que estão ali, como para o ar que sai para fora. Você vai contaminar a vizinhança. Então, existe esse sistema de ar, ele passa por lavadores desse ar, para exatamente remover o hormônio de lá e você dar o tratamento adequado. Mas isso não impede que hajam falhas. Então, eu com a idade que eu estou e com o número de empresas que a gente tem no Brasil, eu não consigo garantir que 100% das empresas estão protegendo a sua vizinhança. Isso também faz parte da cultura do próprio empresário, atender às normas, porque uma vez atendido às normas, seguindo os regulamentos, porque não é só implantar um sistema de remoção das partículas dentro da fábrica, lavar os gases e tudo mais, não é só isso, é manter, porque o filtro com o tempo ele se entope, o equipamento se denatura, você tem que, com o tempo, você tem que fazer contagem de partículas, validar esse sistema. Então, é uma coisa constante, por isso que medicamento é caro, porque o processo é caro, a manutenção dessa estrutura é cara. Então, é legítimo, eu como
como consumidor de outros produtos, também não queria morar do lado de uma indústria que estivesse poluindo a minha casa, a minha família. Então é legítimo essa preocupação, acho correto, e tem que partir da responsabilidade do empresário e também dos trabalhadores. O trabalhador que está dentro da indústria farmacêutica, ele também tem que saber da responsabilidade dele lá interna e avisar se tem algum problema, se está tendo problema de quebra de equipamento, enfim, para evitar que haja uma poluição externa. Então, o volume de ar com uma probabilidade de contaminação na indústria farmacêutica é muito baixo. É muito baixo. O maior problema é são os efluentes e o resíduo sólido, que tem que ser tratado adequadamente. Mas existe a possibilidade de alguns produtos mais, como citostáticos, né, os medicamentos para câncer, os hormônios, terem algum problema. E aí, não basta só a norma. Se a pessoa quiser burlar, ela pode burlar. Na verdade, ela pode se esquivar. Então, para isso, vai da responsabilidade de todos que estão lá dentro e do trabalhador. A outra sua pergunta. Eu acho que é legítimo a informação, né? Tanto que nós estamos trabalhando já com os diversos sindicatos, nós começamos a escrever lá uma cartilha para... eu até falei com o Arnaldo essa semana, falei, Arnaldo, vamos resgatar, gastamos uma grana para redigir e não publicamos. Então nós temos que publicar com material bastante didático, com figurinhas e tudo mais, para distribuir na indústria, para falar da nossa preocupação com a nanotecnologia e do direito à informação. Acho que não dá, nós, eu, Arnaldo, o Sinusfarma, não podemos negar esse direito ao trabalhador. Nós somos parceiros e a gente entende que tem que ter direito à informação. Então a indústria farmacêutica está lá, ela tem que dar, tanto que nós queremos fazer essa cartilha para entregar. Estamos dispostos a discutir, conversar, se tem problema. Não digo que você falou que a indústria farmacêutica é bem controlada, realmente é. Ela evoluiu muito nos últimos anos. Você anda é um brinco, é tudo limpo, é brilhante o piso, mas não digo que não haja falhas, tem muito que melhorar ainda também. Então, quando surgir um volume grande de produtos oriundos de nanotecnologia, obviamente nós vamos ter que rever conceitos para poder garantir a segurança das pessoas. Isso vai ocorrer, não tenho dúvida nenhuma. Então, eu deixo claro aqui a nossa intenção. Eu não trabalho não milito na área trabalhista, a minha área é técnica, lá junto com a Anvisa, para fazer os produtos e os processos acontecerem, mas eu tenho dado suporte para o Arnaldo, e o direito à informação é legítimo de todo cidadão. Eu também queria ter a informação se eu trabalhasse lá na área de produção, eu queria saber com o que eu estou mexendo. Eu trabalhei na indústria há vários anos, e nós tínhamos uma lista, quando eu trabalhei numa área de pesagem, que é a porta de entrada das matérias, é o pior setor. A área de pesagem da indústria farmacêutica é o pior setor, onde você pode ter contaminação de um produto com outro, você pode contaminar o ambiente, o trabalhador contaminar o produto. Então, é a pior área, onde você abre os recipientes. Então, nós tínhamos uma lista com material A, que tipo de problema, se era inócuo ou se não era inócuo, que tipo de máscara eu tinha que usar. Eu tinha essa lista na pesagem. E o que fazer quando eu tinha um problema. Então, esse direito a essa informação de segurança, ele é legítimo dos trabalhadores. Então, eu pactuo integralmente com vocês. Não sei se era isso que você queria ouvir. Então, é legítimo esse direito. Tanto que a gente pretende, já cobrei do Arnaldo para a gente divulgar. Eu gastei uma grana para diagramar, para coordenar o texto todinho, me envolvi muitas horas do meu trabalho pessoal, e nós vamos publicar. Por quê? A informação tem que ser distribuída, tá bom? Eu queria primeiro começar com um comentário logo da pergunta do Benê, em relação à quantidade que seria o limite aceitável, né? Vou começar dizendo que eu sou uma pessoa muito crítica em relação aos limites que são estabelecidos, né? Eles partem meio do princípio que o ser humano é máquina, então o limite vai proteger todo mundo, esquecendo que tem pessoas com alta sensibilidade, mesmo a concentrações muito baixas de qualquer tipo de produto, né? Tem criança que nasce com alergia de leite materno, então você imagina como nós somos diferentes, e não há limite que consiga estabelecer um parâmetro que seja bom para todo mundo, né?
Então, já começa por aí. Então, o melhor seria você estar batalhando pelas melhorias contínuas das empresas, de forma que as concentrações de qualquer tipo de produto, seja ele nano ou não, seja o mais baixo possível. Não há pra gente, não é, você está trabalhando numa indústria para produzir alguma coisa, não para ficar doente. E o produto que você produz é para ser levado da indústria para fora, não para você ficar contaminado com o produto, né? Até, desculpa fazer um comentário a respeito da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, o objetivo, obviamente, é de fazer produto para curar pessoas. E todos eles têm efeitos secundários. Agora, o trabalhador não está lá para ser curado, ele está lá para produzir o produto. Então, ele não pode se expor àquilo, mesmo que seja um remédio para curar pessoas fora da indústria. Mas na indústria ele não pode se expor. Até porque ele vai estar sujeito muito mais aos efeitos secundários do que à cura, porque ele não vai estar doente merecendo aquele trabalhador, né? Então, existe uma preocupação grande aí com a questão dos antibióticos, né? Antibióticos não, os hormônios. Mas, por exemplo, eu tenho acompanhado já há alguns anos um movimento internacional que a gente tenta fazer no Brasil de alguma forma, que é o movimento da questão da segurança química. Um dos grandes assuntos que está sendo discutido para ser incluído nas prioridades da segurança química internacional são os resíduos de medicamentos em água potável. São resíduos de antibiótico, de hormônio, de anticoncepcional, etc., que não são retirados no tratamento de água normal. E que, por exemplo, acontece num tratamento de água do São Paulo. A água que a gente toma, mesmo sendo controlado pela CETESB, a CETESB não tem parâmetros para ver resíduo de medicamento em água. Tá certo? Então, os parâmetros não são satisfatórios do ponto de vista de segurança. E, provavelmente, na própria indústria farmacêutica, quando faz o tratamento de resíduo, os tratamentos clássicos de resíduo não eliminam totalmente esses resíduos. Então, acaba levando para o meio ambiente também esses resíduos. Então, essa questão de limite é uma coisa assim bastante complicada. Outra coisa, quando eu fiz a pergunta em relação ao tamanho de partícula, que é definida aí como 100 partículas. Do ponto de vista de nanotecnologia, o número de partículas não é suficiente para avaliar o risco. 100 partículas de 10 nanômetros tem uma toxicidade completamente diferente de 100 partículas de 1 micra. Tá certo? É muito diferente. Então, apenas o número de partículas não permite avaliar o risco. É possível, eu não sei essa norma da Anvisa que determina esse número de 100 partículas. Possivelmente, elas devem ser abaixo de 10 micras, que é o que, na área de higiene do trabalho, a gente considera como partícula respirável. A nano é muito menor que isso. E se esses detectores de partícula, nós na Fundação estamos querendo comprar um equipamento de avaliação de nanopartícula. Existe uma dificuldade muito grande de detectar que esses medicamentos, que são contadores de partícula no ar, detectem partículas muito finas. Eles detectam partículas grossas, eles têm padrão, não é assim 100 partículas. 100 partículas de que tamanho? É muito diferente, né? Então, não é do ponto de vista de saúde do trabalhador, não é um número que seja suficientemente confiável para avaliar risco. Tá? Ele precisaria fazer, inclusive, um equipamento que faça a separação do número de tamanho de partícula para você ter certeza do risco que a pessoa pode estar correndo em relação a isso, né? Isso para mostrar que também na indústria farmacêutica, apesar de toda a limpeza que a gente realmente sabe que tem, ainda existe essa visão deve ser colocada na questão do saúde do trabalhador, porque ele não está lá para ficar tomando remédio, ele está lá para produzir o remédio. Então, mesmo que o remédio cure o paciente, pode até afetar a saúde do trabalhador. Agora, do ponto de vista da indústria química, realmente é coisa muito mais séria, né? Não tem esse cuidado com o produto que vai ser produzido, né? Existe muito mais flexibilidade. O produto que sai da indústria química não precisa ser 100%, ele pode ter contaminantes, é aceitável ter um determinado número de contaminantes. Então, ele não tem o cuidado de enclausuramento, de que a gente vê na indústria farmacêutica. Isso realmente é diferente, né? Outra coisa que o André falou, filtro de manga não resolve absolutamente nada para nanopartícula, não segura a nanopartícula.
O que o NIOSH, por exemplo, propõe para você fazer como filtro é aqueles filtros tipo EPA, que são aqueles filtros que têm vários coisas impactados, né? É o filtro que um dos melhores filtros que existe para reter partícula, e é o filtro que é recomendado, por exemplo, pela NIOSH, que a gente acha que, pelo menos, até o filtro EPA, eles recomendam porque é o que tem melhor no mercado. Mas, mesmo assim, eles recomendam que se faça testes muito periódicos para saber até que ponto ele realmente consegue reter as nanopartículas. Tem que fazer um controle periódico. Então, esses filtros usuais que a indústria química costuma usar para particulado não são eficientes para nanopartícula. Isso daí já é mais do que constatado, né? E ainda mais agora que começa a ser usado esses catalisadores com nanoestruturado, que a maioria é muito mais perigoso do ponto de vista da saúde, precisaria haver uma mudança da tecnologia para evitar que realmente essas partículas vão para o ambiente e vão, inclusive, para o vizinho, né, para contaminar o meio ambiente. Que aí tem toda a facilidade de dispersão, a nanopartícula funciona quase como gás em termos de facilidade de dispersão na atmosfera, elas demoram muito mais para depositar e, consequentemente, elas andam percursos muito maiores, né? Em relação à Anvisa, ela até hoje não tem regras para registro de produtos com nanotecnologia. Ela acabou de constituir, acho que agora foi no mês de julho, uma comissão interna para discutir nanotecnologia, né? Até por pressão da própria indústria. Eu digo isso porque o governo brasileiro, através do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, né, o MEDIC, e através do Ministério da Ciência e Tecnologia, tem tido iniciativas no sentido de estimular a indústria brasileira e a pesquisa na área de nanotecnologia. Criou, por conta disso, um fórum de competitividade de nanotecnologia, né, que a gente não participava, porque não tinha o trabalho lá, tinha a indústria, os órgãos de pesquisa e o Ministério da Saúde, não por conta da preocupação com a saúde do trabalhador, mas por conta da Anvisa. Quer dizer, existe algumas indústrias, um dos focos do nosso projeto na Fundação é visitar as indústrias no Brasil que já mexem com nanotecnologia. A gente chegou a visitar uma indústria que tinha uma parede cheia de produtos prontos. Ela não colocou no mercado porque não tem registro da Anvisa. Quer dizer, as indústrias mais responsáveis, elas têm preocupação, que é justa, de colocar no mercado produtos que não sejam autorizados, porque lá para frente pode ter algum problema e você destruir uma indústria é muito mais difícil do que você se quer construir. Então, por precaução, a melhor medida realmente é você ter um controle. Então, eles têm pressionado muito a Anvisa, muito mesmo a Anvisa, para que a Anvisa tenha registro, tenha critérios para registro de nanotecnologia. E não é só no Brasil, não. No mundo inteiro, essa dificuldade existe. As próprias normas, nem normas, a própria preocupação da ISO, né, que é a agência internacional aí que faz as normas, que é o nascedouro da maioria das normas internacionais, não tem norma, eles têm regulação técnica, recomendação técnica, documentos tecnológicos, mas não tem norma. A própria ISO ainda não tem normas rígidas. Ela tem normas em discussão, ela tem proposição técnica, assim por diante. Porque tudo... Ele falou, né, o Calixto falou que a nanotecnologia tem há 200 anos, tem muito mais do que isso, mas não como nanotecnologia. Existiam tecnologias que acabavam incorporando partículas nano, mas ninguém sabia que estava usando partícula nano. Quer dizer, não era uma coisa intencional como passa a ser do final do século passado e do começo do século XXI para cá. Né? Pessoal, aqueles vitrais, o pessoal sempre cita isso, aquelas vitrais maravilhosas, daquelas igrejas antigas, coloridos, tal. Aquilo tem nanopartícula de ouro, tem nanopartícula de prata, responsável pelaquela cor, mas ninguém sabia que aqui está fazendo nanotecnologia. Hoje, se for fazer, até pode saber, mas naquela época era uma coisa empírica. O pessoal descobriu que aquilo funciona e foi fazendo. Né? Mesmo o começo do uso do negro de fumo para colocar em pneu, ninguém sabia que aquilo era nanopartícula. Né? A tinta nanquim que os chineses usam há 300 anos também com o negro de fumo, para dar cor, ninguém sabia que aquilo era nano. Então, é difícil classificar aquilo como nanotecnologia. Né? É o uso de partículas nano, porque a experiência mostrou que dava certo e foi fazendo.
Só há pouco tempo, né, de uns 30 anos para cá, é que começou essa consciência de que você estava trabalhando com material na escala nanométrica e aí usando esses conhecimentos para produzir coisas novas. E por conta disso, tudo é novo, no mundo inteiro é novo, né? Investimento em impacto é muito pequeno no mundo inteiro. Eu acabei de fazer pegar aí na literatura, quanto que os Estados Unidos, por exemplo, investem nas suas agências, nas suas mais variadas agências, em pesquisa e nanotecnologia. Esse ano está previsto usar 1 bilhão e 700 milhões de dólares em pesquisa e nanotecnologia. 0,6% vai para a NIOSH, que é o órgão de saúde do trabalhador lá, nos Estados Unidos. Claro que o 0,6% é muito mais do que tudo que o Brasil aplica, inclusive em pesquisa, mas proporcionalmente o que se aplica, o que se estuda de produtos novos, né, é muito pequeno. Quase 30% vai para a guerra, vai para a indústria os Estados Unidos tem um Instituto do Soldado em Nanotecnologia. E boa parte desse dinheiro, 25% ou 30%, dependendo do ano, vai para pesquisas desse instituto. Então, existe realmente muito pouco impacto, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, na questão de um pouco investimento no estudo dos impactos. Muito pouco mesmo. É claro que a indústria, no seu discurso, né, ela fala, não, nós estamos preocupados, óbvio. Por isso que, inclusive, não investe, não põe produto no mercado, mas poucas indústrias investem em pesquisa, em impacto. Elas podem até se mostrar preocupadas, não colocam o produto no mercado, mas não financiam pesquisas de toxicologia ou de outros tipos de impacto, né? A gente está estudando impacto, inclusive, na questão da nanotecnologia, não só na questão de você respirar produto químico, mas, por exemplo, cada vez mais a indústria química ela é informatizada. Tem lá uma cabine de controle, né, em que você, na cabine de controle, o trabalhador regula toda a parte produtiva. Você vai numa refinaria hoje, numa indústria química de grande porte, você não vê trabalhador na área quase. A maioria está na sala de controle. Isso faz com que o trabalhador se aliene do trabalho real. Ele faz um trabalho que para ele é virtual. Ele não está vendo a torre vazando, ele está vendo o registro no computador que vaza. Então, e depois ele tem que estar atento a uma quantidade muito maior de controles. Então, está aparecendo doenças de outra natureza no setor, por conta dessa informatização toda, dessa robotização, que são doenças do nível mental. São doenças mentais, são estresse, enfim, existe... outro dia nós participamos de um evento aí que falava das indústrias em que o trabalhador vai trabalhar todo dia com calmante, de tal é a ordem de tensão que ele trabalha em função dessas novas tecnologias indiretamente, porque a nova tecnologia permite diminuição do número de trabalhadores por conta da informatização e da robotização. Os que continuam de emprego não se expõem mais ao agente químico diretamente, então, como se expunham antes, porque tudo é informatizado, mas eles, em compensação, agora passam por outro tipo de doença do trabalhador, que é a doença devido ao excesso de trabalho, ou devido à pressão, devido à cobrança, e ainda trabalham com trabalho virtual. Ele não vê mais... Ele não sobe mais uma escada para ver um vazamento com tanta intensidade que ele fazia antes. Ele vê tudo no computador. E ele tem que entender constantemente o recado que o computador está dizendo para dizer que lá não sei aonde está vazando, ou lá não sei aonde a temperatura se descontrolou, ou qualquer coisa desse tipo. Então, nós estamos vivendo uma mudança, inclusive, do perfil de morbidade da indústria por conta dessas novas tecnologias que a gente teria que estar estudando também com outras coisas, né? A própria forma de que essas tecnologias permitem de fiscalização do trabalho, ela dá um estresse muito grande, né? Cada vez mais, inclusive, a indústria considera o trabalhador como responsável pela segurança. Tem indústria que o trabalhador é obrigado a detectar 3 chamados atos inseguros por dia. Ele é cobrado para isso. Eu vi um discurso de uma fiscal do trabalho outro dia, que ela foi visitar a indústria, pisou na faixa de segurança que a gente tem que andar quando trabalha na indústria. O trabalhador ficou feliz da vida, falou, oba, já tem meu registro de ato inseguro de hoje.
Sabe? O que significa isso? Quer dizer, muda o perfil da atenção no trabalho, muda o perfil das doenças. A gente continua tendo doença com produto químico, sim, porque a nossa indústria química ainda, a maioria é muito atrasada, só as maiores é que já tem essa coisa mais informatizada, né, que tem as cabines de controle, mas, em compensação, essas começam a aparecer outro tipo de doença que a gente tem percebido e que também são preocupantes e que também deve merecer o olhar aí dos trabalhadores. Então, não basta saber que usa nanotecnologia, né? Essa coisa precisa ser aprofundada e o direito de saber tem que começar desde a ficha de segurança do produto, né? Hoje você pede uma ficha de segurança, ele vem com o nome químico e vem como se fosse o produto usado na forma macro, quando na forma micro ele teria que ter novos estudos para saber a toxicidade e o efeito para a saúde. Tá? Então, é um panorama que a gente, com a apresentação não deu para a gente falar todos os aspectos, mas tem muita coisa a mais que tem que ser discutida aí com essas novas tecnologias. Legal, Aline. Agradecer aí a mesa, agradecer o Emídio, agradecer. Nós vamos passar para o Scaboli fazer a fala de encerramento. Você quer falar também? Então, nós vamos passar para o Scaboli fazer a fala de encerramento, depois o Emídio vai estar falando aí. Não, o Emídio, então, fala, depois você faz a fala de encerramento. Ok. Eu queria fazer rápidos comentários a respeito do que eu ouvi aqui. Gostaria de agradecer os dois palestrantes por ter vindo aqui, por nos esclarecer muito sobre isso. Primeiro, a primeira pessoa que está insatisfeita que não tem aqui um público maior de representantes da empresa sou eu. Já ontem eu recebi uma série de e-mails de gente dando explicação por que não podia vir. Quando você é chamado a mandar alguma coisa para uma pessoa que a pessoa tem de receber, não é justificável que você diz, não, mas eu mandei, ele é que não recebeu. Se a pessoa tem de receber, eu sou responsável por ele receber, não importa o que aconteça. Essa que é a tarefa. Então, eu queria prestar uma satisfação a vocês. Se o pessoal não se dispõe a vir até aqui, convidados que foram com antecedência, o convite foi feito igual o que vocês receberam. Eu estou dizendo que eu vou levar este conteúdo, esse conhecimento até eles, estejam eles onde estiverem. Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer. A segunda coisa é que, quando a gente... É óbvio que a indústria farmacêutica e a indústria química são diferentes. Apesar de próximas, já estiveram até juntas na mesma negociação, mas são diferentes. A indústria química, ela é muito mais diversificada, ela é muito mais variada do que a indústria farmacêutica. Então, certamente algumas pessoas da indústria química, ou talvez a maioria das pessoas da indústria química, não usam nanotecnologia e nem nunca vão usar, exceto indiretamente com uma matéria-prima que chega lá, que tenha embutida a nanotecnologia. Então, a percepção dessas coisas é diferente para as diferentes empresas, seja pelo porte, seja pela natureza do produto que oferecem. Então, isso é uma dificuldade adicional que nós temos. E que... Por que é importante que se debata, que se discuta? Escrever uma cláusula, negociar uma cláusula e colocá-la na convenção é relativamente simples quando comparado a ter uma cláusula que é entendida, percebida, respeitada por cada uma das empresas que estão envolvidas por essa cláusula. Então, não adianta, eu acho que ter as cláusulas é importante, mas eu acho que o objetivo nosso maior do que esse é ter as cláusulas funcionando. Então, eu acho que é essa a discussão.
E o meu último comentário, eu vou me apoiar na última fala da doutora Arline aqui, que é o seguinte: a indústria, de uma maneira geral, evoluiu do ponto de vista de segurança no trabalho, de preocupação com saúde. Agora, eu concordo com ela, a cada nova fase que nós temos de tecnologia, certamente podem surgir novos problemas. Há muitos anos atrás, eu fui falar com o chefe de segurança no trabalho da Ródia no mundo, e ele era um coronel aposentado da Força Aérea Francesa, e era assim meio esquisito, é a última pessoa que você espera encontrar. E aí ele começou a discutir comigo, e por que ele estava colocado lá? Porque a automação da indústria química estava caminhando por um tipo de automação similar à dos aviões. Então, o risco de tudo que é muito automatizado, uma coisa é um aviãozinho ultra leve que você tem pouca coisa, quando ele dá uma pane, o cara está ali conectado, é ele que vai mexer com aquilo. Quando você tem uma pane no avião, o negócio é complicado. E no caso da indústria química, petroquímica, etc. e tal, a sofisticação leva a uma exigência de olhar para a segurança com outro olhar, e por isso que ele estava lá. Então, eu acho que é responsabilidade de todas as indústrias tão conscientes dessa questão, porque a empresa que teve lá o famoso acidente de Bhopal, que é uma coisa que talvez tem gente até nem que lembra, essa empresa não existe mais. E a não existência dessa empresa começa com Bhopal. Então, cada empresa que faz alguma coisa, que faz um produto, que entrega esse produto, que tem uma tecnologia de produção, ela tem responsabilidade por isso, e acho que é uma coisa que nenhuma empresa pode descuidar disso. Agora, a gente sempre vai viver em fronteiras tecnológicas, e nesses momentos a dificuldade certamente é maior do que uma coisa que a gente já domina. Então vai lá, o nosso amigo Scaboli. Eu também quero aproveitar esse momento, parabenizar os dois expositores que estiveram presentes no dia de hoje, começando pela Arline, parabenizar a Arline, parabenizar a Casa Fundacentro, que sempre cedeu à casa todo o suporte técnico para as necessidades das convenções tripartites, convenções aí que tivemos resultados positivos quanto à saúde do trabalhador. Parabenizar também o Jair Calixto, na pessoa do companheiro Arnaldo. Nós temos a comissão do setor farmacêutico, como foi bem dito por aqui. Avançamos na redução da jornada das 40 horas, que é essencial para a saúde dos trabalhadores. Avançamos no pacto do deficiente físico e avançamos na cláusula de nanotecnologia, o direito de saber, o direito à informação. Foi um grande avanço. Estamos trabalhando no grupo químico. A química, quando surgiu no mundo, foi um avanço tecnológico? Tenha dúvida, foi um avanço tecnológico. Ela trouxe impactos para os trabalhadores no chão de fábrica, ou para a sociedade em geral. Todos nós sabemos que trouxe impacto. E nosso ponto de pauta aqui hoje, como foi com o setor farmacêutico, é a nanotecnologia. Somos a favores do avanço tecnológico? Somos a favores do avanço tecnológico. A nanotecnologia, ou os avanços tecnológicos, podem trazer impactos? Não tenha dúvida, pode trazer impactos. E é essa a nossa preocupação, como foi no GT do setor farmacêutico e agora no GT do setor químico. Queremos avançar, sim. Quando o assunto é a saúde do trabalhador, na cláusula, o direito de saber, o direito à informação de todos os trabalhadores envolvidos no ramo de produção. E não só os trabalhadores, envolver
a CIPA, envolver o SESMIT, porque gestão nos ambientes de trabalho não é só envolver todos os trabalhadores. Isso é planejamento, é organização no local de trabalho. Então, somos a favor os avanços tecnológicos, mas com o pé no chão. Estamos preocupados. Até que ponto a nanotecnologia é importante e se pode ou não trazer impactos aos trabalhadores e trabalhadoras. Ouvi falar muito da Anvisa. Eu queria pegar esse gancho. Eu faço parte do Conselho Nacional de Saúde, lá em Brasília, sou representante dos usuários, e eu perguntei para o presidente da Anvisa se o suporte técnico da Anvisa estão preparados para a nanotecnologia o ano passado, em outubro ou novembro. Diz que não, que o suporte técnico estão se preparando para ter esse conhecimento referente à nanotecnologia. Então, me preocupa quando a Anvisa, ela certifica que pode as empresas aí estarem trabalhando com a nanotecnologia e nem mesmo o suporte técnico da Anvisa estão preparando com esse ponto de pauta que é a nanotecnologia. Mais uma vez, então, eu quero parabenizar a iniciativa, é a segunda iniciativa já no setor químico, é o segundo seminário abordando o tema nanotecnologia. E não vamos parar por aqui. Nosso ponto de pauta não é só nanotecnologia. Temos outros assuntos dentro do consenso, tanto da bancada dos trabalhadores como dos empregadores, a avançar quanto à saúde do trabalhador e da trabalhadora. E tenho certeza que vamos avançar, sim, também no setor químico. Obrigado. Então é isso, agradecer a todo mundo aí a participação e bom retorno para todo mundo. Falou? Obrigado.